Perdoe-me por somente gravar o Evangelho deste domingo, 13 de outubro de 2024, justamente à tarde desta data. Infelizmente, não tive condições de fazê-lo na sexta ou no sábado, como sempre faço. Mas o Evangelho é para todos os momentos da vida, né? Embora tenhamos designações aqui dos textos dos Evangelhos, de uma epístola, de uma carta, de um texto, outro no Novo Testamento, e de um texto do Antigo Testamento. O Evangelho e esses textos são para sempre, para toda a vida, nós devemos estudá-los permanentemente. O Evangelho de hoje é o de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 27. Como sempre solicito, sugiro que vocês deem pausa aqui para ler este Evangelho aí, debatê-lo, refletir sobre ele umas com as outras, porque este é um dos mais importantes trechos de todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, e é fundamental para nos entendermos hoje e para a iluminação do que vivemos hoje no Brasil e no mundo. Logo após, então, a leitura, retornem, deem um movimento aqui no vídeo para assistir à reflexão. No Evangelho de hoje, que vocês leram aí, pelo menos foi a minha sugestão, mostra este problema da relação mais profunda do ser humano, que é a determinação econômica como configuração das nossas relações sociais, como um dos evangelhos mais importantes para nossas vidas. Há muitos, tanto do chamado campo evangélico, que de evangélico tem pouquíssimo, como do católico, e aí o católico nas suas várias tradições, evitam ler e pregar sobre esse evangelho. Exatamente porque ele coloca os pingos nos is. O que aconteceu aqui? Vocês leram aí desse jovem rico que procurou Jesus com um pedido muito atual de o que fazer para entrar no reino de Deus. O jovem rico, como narra aqui São Marcos, que mostra que ele já tem aqui o paraíso, com tudo à sua disposição, com o domínio das riquezas produzidas pelos outros, pelas outras pessoas que trabalham, como nós veremos daqui a pouco. Agora ele quer regalias também após a morte. Se bem que o reino de Deus aqui é o próprio reino já aqui e agora que Jesus oportuniza para as pessoas viverem este reino, radicalizando-o aqui nas nossas relações uns com os outros, umas com as outras e com o planeta, criação de Deus. Pois Jesus disse para ele uma coisa que nos chamará muita atenção, por isso eu peço que vocês vejam esse vídeo até o fim, porque ele é marcante como reflexão do Evangelho. Jesus mostra para ele que, depois de perguntar se ele conhece e vivencia todos os mandamentos, menos um que Jesus acrescentou para ele, que é exatamente o mandamento que é também lá do Velho Testamento, muito reivindicado para os profetas, que tem a ver com o pagamento justo pelo trabalho daqueles que produzem, daquelas que produzem, e que os ricos roubam, e que possivelmente era isso que ocorria com este jovem, se sentindo vazio e querendo entrar no reino de Deus de uma maneira fácil, sem considerar, relevar e avaliar
este critério de exploração, de roubo, de acumulação em cima do trabalho dos outros e das outras. Quando Jesus diz para ele que faltava então uma coisa, isso mostra bastante o que ocorria com esse jovem. Jesus conhecia muito bem a realidade, conhecia muito bem a dinâmica econômica dominante no seu tempo, na sua região, na sua Palestina. Jesus conhecia muito bem as castas dominantes. Jesus conhecia muito bem os resultados desta dominação em forma de exploração do trabalho alheio nas vidas das pessoas que ele curava, do povo que o procurava, do povo que o seguia, do povo com quem ele partilhava pães e peixes, do povo com quem ele conversava, consolava e sobre cujas cabeças ele estendia suas mãos. Se Jesus conhecia muito bem, Jesus disse para ele que faltava uma coisa ainda. Esta coisa é fundamental aqui para o Evangelho de São Marcos. É fundamental para nós. É fundamental para a sociedade. Que era vender todos os seus bens e distribuí-los com os pobres. E Jesus acrescenta: e depois vem e segue-me. E o Evangelho de Marcos, assim de forma clara, mostra o comportamento de quem só quer acumular, mas jamais compartilhar. Que ele ficou muito abatido e se retirou triste. Depois eu comento o que Jesus comentou mais embaixo, mostrando o que aconteceu, que tristeza foi essa desse moço. Este moço, que é a representação simbólica do que ocorria em toda a Palestina, mostra uma tremenda crise e um pano de fundo de toda esta realidade que impeliu Jesus a convidá-lo a duas coisas: a vender os seus bens e a compartilhar as riquezas, frutos dessa venda. E a outra coisa, o vazio que isso produz nas vidas das pessoas minimamente honestas. Como mostrava o filme aquele, O Bom Burguês, o vazio do burguês, do acumulador de riquezas, ao ver as vítimas da falta do que ele acumula, ao presenciar a tragédia social dos que se aleijam, dos que adoecem e dos que até morrem na pobreza por causa do acúmulo deles. Este moço, então, se sentia extremamente abalado pelo convite de Jesus, que talvez ele esperasse uma adulação, uma penteada em cabelos de macaco, né? Assim, elogiam muito bem, moço, tu é crente, tu é rico e tal, vem aqui, deixa a tua riqueza, vem cá, compartilha um pouco com a gente, aí segue aqui e continua com a tua riqueza. Não, Jesus foi taxativo. Foi taxativo, mostrando a contradição entre as riquezas e a missão dele do estabelecimento do reino aberto a todas as pessoas que queiram ser justas e contraditórias ao discipulado, isto é, aqueles que o seguem. E aí nós precisamos entender um pouco mais do que ocorria na Palestina, desde antes da chegada de Jesus, séculos antes da chegada de Jesus. A Palestina era uma região extremamente empobrecida, apesar do seu solo fértil, prevista antes como lugar onde corria leite e mel, agora é completamente empobrecida. Como dizia o teólogo Comblain, uma região muito parecida com o nosso Nordeste, após a escravatura, após o esvaziamento da riqueza do solo pela produção monocultural de cana-de-açúcar, um Nordeste extremamente pobre, com crianças de ventres aumentados pelos vermes, de famílias desamparadas,
sem os homens que saíam a procurar solução para os problemas financeiros das famílias. Enfim, assim era a Palestina no tempo de Jesus. E os responsáveis por esse empobrecimento extremado não era Deus nem o demônio. Mas o responsável por essa situação era o regime de Herodes, quando não diretamente das forças de César, do Império Romano, que se articulavam com os latifundiários, com os concentradores oligárquicos judaicos e estrangeiros que dominavam esta região. E a dominação os levava a produzir em grande quantidade de riquezas, tanto que eles produziam essas riquezas para exportação. Tudo a ver com a nossa circunstância hoje no Brasil, na América Latina e no mundo, não é verdade? Esta era a situação de concentração de terras, com a produção de terras, e depois, com esta produção que se transformava em óleo de oliva, os olivais propriamente dito, os cereais como trigo e milho, que eram levados para os persas, para os babilônicos, para o Egito, para Roma, para o Império Romano todo e para tantas outras localidades do mundo. Aquilo que era do povo palestino, produzido por ele, era exportado para enriquecer esses proprietários cujos donos nem moravam mais aí nesta região da Palestina, mas se situavam em outros lugares. Graças à diáspora que se produziu aqui com a intensa perseguição e empobrecimento de oligarcas e de castas judaicas que se mudaram para outros lugares, como se vê na leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com o evento do Pentecostes, quando vários judeus de várias partes do mundo se encontravam para a festa do Pentecostes em Jerusalém, ouvindo e entendendo tudo na língua deles, embora morassem em outras culturas, em outras nações. Era isso que possibilitava o acúmulo de riquezas para algumas pessoas que viviam da defraudação do salário, do suor, do sacrifício dos trabalhadores e trabalhadoras desta região. Tudo indica, e os estudos informam sobre isso, graças inclusive às páginas escritas por Flávio Joséfos, por Filo e por tantos outros, que as terras eram concentradas e arrendadas, destinando-se principalmente à produção de exportação, como bálsamo, óleo, cereais, e o crescimento da exportação se evidencia pelo grande crescimento de Cesareia, cidade portuária fundada no ano 10 depois de Cristo. Esta era a concentração. E este moço seguramente procedia desse ambiente. Este moço judeu que procedia desse ambiente se encontrava, portanto, violando o principal mandamento que Jesus mencionou para ele, de defraudar a riqueza dos pobres, não pagar os salários justos reivindicados pelos profetas, que ele conhecia como praticante dos mandamentos impostos pelo judaísmo conservador, mancomunado com a exploração do Império Romano e de outros proprietários. Aqui nesta região, então, se praticou a diáspora. E a diáspora produziu uma coisa terrível, tanto nos judeus como nos semitas que aí permaneceram na Palestina.
como também em outros povos que tinham que se deslocar em busca da minguada sobrevivência. É aquilo que o sociólogo francês, agora bem mais próximo de nós, Émile Durkheim definiu como anomia, que é exatamente a perda das raízes culturais que eram regras alimentadoras da justiça, da confraternização, da solidariedade, do sentido coletivo da vivência dos indivíduos. Uma vez que os judeus se distribuíram em diáspora pelo mundo, eles perderam esta relação, que depois o kibbutz mais tarde tentou recuperar, e se produziu neles um vazio enorme, muitos deles se transformando em soldados das legiões romanas, portanto traindo as suas origens e os seus ensinos, as suas regras, as suas leis, se tornando invasores da sua própria região e genocidas do seu próprio povo. Isso é uma loucura total, um desnorteio total para as pessoas que viviam nesta região em que Jesus conhecia muito bem. Muitos dos doentes que se aproximavam desesperadamente de Jesus, como os coxos, os cegos, os leprosos, os com problemas mentais, na época chamados de endemoniados, era porque perdiam as relações, as raízes, as regras de convivência originais com seus povos. Esta era a situação produzida pelo acúmulo de riquezas. O acúmulo de riquezas que sempre produz esse tipo de coisa. O acúmulo de riquezas que é uma perversão. É uma anomia da natureza humana. O ser humano não é criado para acumular em prejuízo da maioria que trabalha. O ser humano é criado, e Jesus traz a proposta do reino de Deus exatamente para recuperar esta capacidade do ser humano ser justo, do ser humano ser contributivo, do ser humano ser coletivo, de fato, na distribuição da produção do trabalho. Isto atingiu profundamente, inclusive, o nosso país, que trouxe para cá a ideia da escravidão, que trouxe para cá a militarização da escravatura, que trouxe a escravização dos pobres arrancados da África, ou então dos pobres transformados em miseráveis entre os próprios indígenas, os povos originários daqui. Isto produziu uma casta absolutamente dominante que tudo fez institucionalmente para manter os seus privilégios, estruturar os seus privilégios, superestruturar os seus poderes. Darcy Ribeiro, o grande sábio brasileiro, que infelizmente morreu precocemente por causa de um câncer no cérebro, costumava dizer: nós temos uma das elites mais opulentas, antissociais e conservadoras do mundo, antissociais, anômicas, que quebram as regras e as leis que conduzem o ser humano a ser coletivo. Por isso, esta anarquia, por isso, esta bagunça que se vive hoje no Brasil, esse caos anômico que destrói as relações das pessoas. Ou como denunciou o deputado e ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, gaúcho, que disse que os banqueiros ganharam 835 bilhões em 2023 somente com o aumento absurdo dos juros pelo Banco Central. Concentraram riquezas imensas, e o lucro líquido dos bancos subiu para 144
trilhões e 200 bilhões de reais em 2023, com a ajuda do Banco Central, que forneceu estas informações para a mídia. Isto é anônimo, isto é anormal, isto é desequilíbrio das vidas das pessoas. E o resultado é este, como aconteceu aqui, como informa o Evangelho. O moço que queria entrar no reino dos céus, numa boa, quem sabe até dando tapinhas, se ajoelhando, chamando Jesus de bom. Aquele tipo de protocolo que existe muito nos que dominam, aquela falsa educação. Oh, bom mestre! Para entrar, ganhar vantagens eternas. Por isso a tristeza dele quando Jesus diz, só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo, entrega para os pobres. Por que essa entrega para os pobres? Porque é deles que ele roubou. A pobreza é a economia que falta aos pobres, que os empobrece. Empobrece suas relações sociais, empobrece a sua saúde, empobrece o seu pão, empobrece a sua habitação, empobrece a sua dignidade, faz com que eles se vendam em troca de migalhas para sobrevivência urgente e imediata. Por isso o comentário que a minha querida amiga, professora Graciele Fabrício, lá de Juí, no Rio Grande do Sul, no programa Conversa.com, quando eu analisei aqui a situação do Brasil com essas eleições que demonstraram que os pobres estão desamparados politicamente, por isso votaram nos inimigos, votaram nos moços ricos, votaram nos acumuladores de riquezas, votaram na burguesia, votaram até no fascismo. E ela comenta que, me dando razão, que a situação é tão grave que um determinado programa mostrou um trabalhador de aplicativo na sua moto dormindo no guidão do veículo, dormindo de cansado. E ela acrescentou que muitos não conseguem chegar em casa para dormir e descansar. Isto é o que dá a concentração de riquezas, isto que dá a concentração de poder, isso que dá esta força gigantesca do dinheiro retirado do povo, que faz com que esta gente manipule tudo e todos. Se o moço rico queria manipular Jesus e o reino que ele trazia, os daqui do Brasil manipulam a mídia, manipulam as igrejas, que se vendem, se entregam, fazem os seus púlpitos, dos seus espetáculos, das suas listagens, dos seus congregados, forma de tirar dinheiro dos pobres em nome da religião, em nome de um dízimo que nem bíblico é. Esta é a situação. Por isso essa tristeza desse moço. Por isso Jesus diz, conforme algumas tradições, que teve compaixão dele. Compaixão, porque ali é um ser humano que se desumanizou. Porque ali é um ser humano que vive em cima do seu ego. Ali é um ser humano que vive em cima do acúmulo das riquezas produzidas para os outros e não utilizada pelos outros em favor da dignidade de suas vidas. Finalmente, é preciso dizer que o discipulado, que é o que Jesus oferece em forma de convite aos homens e às mulheres, é incompatível, é contraditório com o acúmulo de riquezas e com as alianças com os ladrões das riquezas produzidas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Por isso, esta orientação, este ensino de Jesus, este didaquê de Jesus, aponta para o fato de que
aqueles que o seguem de fato, de verdade, aqueles que são seus discípulos e suas discípulas autenticamente como ele ensinou, estão mais próximos da revolução do que do egoísmo, mais próximos da luta, como canta Maria no ensino de Lucas, da derrubada dos poderosos seus tronos, do que ao lado dos poderosos que se assentam em cima da miséria dos explorados. Aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus não se contentam em louvar, aplaudir Jesus como se fosse uma celebridade para arrancar aplausos e louvores. Estão mais distantes de Jesus e da implicação do seu discipulado. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós somos colocados, como este moço rico, na parede do reino. Não temos como escapar. Se adotarmos o caminho indicado pelas igrejas atuais, na sua maioria, que oferecem prosperidade em cima dessas promessas, a exploração para os pobres é o caminho absolutamente contraditório, errado, injusto e infernal, que produz tristezas, mas hoje, mas amanhã, haverá de produzir o resultado da anomia, que pode até resultar em suicídio, como ensina Durkheim. O nosso caminho é no meio do povo. O nosso caminho é junto ao povo. O nosso caminho ao seguirmos Jesus é lutarmos para incluir mais e mais gente no discipulado, radicalizando o reino de Jesus, que é justiça, que é comida, que é respeito à igualdade de condições para as pessoas viverem com o mínimo de bem-aventurança. Estamos diante dessa situação. Que caminhos, como pessoa que crê, tu escolhes? Não me exibo, não sou exibicionista, não sou um aplaudidor de mim mesmo, mas eu escolhi esse caminho desde muito cedo na minha vida. Não escolhi ser pobre porque pobreza não é boa. Não escolhi ser miserável porque a miséria é triste e indignificante. Não escolhi a carência porque não ter recursos para cuidar da saúde, para cuidar da família, para viajar e viver mais com os familiares. Mas, se ser pobre, se sofrer carências, é um custo para a fidelidade, que assim seja. Se sofrer dificuldades até para tratar da saúde dos olhos e de outras coisas necessárias na idade que vivo, é o custo de ser fiel ao Jesus palestinense, ao Jesus histórico, ao Jesus de São Marcos, ao Jesus dos mártires, ao Jesus revolucionário, ao Jesus que não faz acepção de pessoa alguma, mas que tem critério para oferecer àqueles que querem ser suas discípulos e discípulas. Este é o nosso caminho. Não há outro caminho. E esses que as igrejas aí apontam, esses caminhos são absolutamente furados, ao ponto de carregarem o carimbo da prosperidade, ou então da teologia do domínio, da dominação, de trazer de volta a escravatura. São caminhos e timbres completamente pecaminosos, heréticos, desaforados, que não combinam com o discipulado de Jesus. Então, temos que examinar, meu irmão, minha irmã. Se quiseres contar comigo na prestação desta orientação, desta fundamentação,
Se quiseres reunir pessoas por aí, perto de ti, onde quer que isto precise ser feito, estou à tua disposição. Podemos conversar. Os meus contatos são públicos. E aqui embaixo passa o meu e-mail, que também é meu Pix, para que tu contates comigo. Precisamos seguir Jesus hoje. O nosso libertador, o nosso salvador, o nosso mestre. Não são os bancos, não são os banqueiros, não são os proprietários das grandes riquezas das indústrias, não são os proprietários dos grandes comércios, não são os proprietários dos grandes negócios da agricultura, não são os desmatadores. O nosso Salvador, o nosso libertador é Jesus. É Ele que devemos seguir com as implicações necessárias deste discipulado que Ele nos estende e que nos privilegia, nos abençoa, prometendo muita felicidade no futuro com as obras do discipulado. Deus, pois, te abençoe e me abençoe, meu irmão, minha irmã, na perspectiva do discipulado de Jesus. Que não saiamos tristes jamais como o moço se sentiu, abatido e derrotado. Que Deus te levante, meu irmão, minha irmã, no discipulado de Jesus, te faça discípulo e discípula dele, completamente implicado, envolvido, envolvida com o povo, com a classe trabalhadora, com os pobres que precisam se levantar pelo reino que Jesus nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.